Olá, pessoas queridas que assistem a esse canal, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz o meu cronograma, diquinhas de como fazer um cronograma bom, um cronograma eficiente, que você possa seguir ele e como montar, fazer o seu próprio cronograma. Primeiro, eu usei aí uma folha de papel ao maço, você pode estar usando também uma folha de papel normal, papel A4, ou uma folha de caderno, mas eu preferi papel ao maço, porque já vem com os quadradinhos, então fica muito mais fácil de se passar, medir, ver o tamanho certinho. Você pode fazer do tamanho que você quiser. Eu fiz ali, ó, dá pra você ver que eu pulei 2 quadradinhos, fiz uma reta ali e encerrei também faltando 2 quadradinhos pra fechar a folha ali. E aí eu peguei e fiz um retângulo grande e um retangulinho menor de 3 quadradinhos ali, né? Que foi como se fosse 3 linhas. Pra não dar erro, pra eu não fazer errado, passar errado, já que alguns momentos ali eu fiz sem régua, o que eu fiz? Primeiro eu fiz a lápis e depois eu fui e passei a caneta por cima. Aquela parte ali, onde estava escrito cronograma, foi feito em lettering. Como eu não sei fazer, eu levei a folha pro colégio e pedi para uma amiga minha, que sabe desenhar bem assim, que sabe fazer essas letrinhas bonitinhas de estudo, e ela escreveu para mim. Aí depois eu só fui, apaguei tudo ali bem bonitinho, deixei a caneta secar certinho e vou começar montando o cronograma por aqui. A quantidade de linhas, ou melhor, de quadradinhos que você vai usar vai depender de que horário até que horário você vai criar o seu cronograma. Eu criei desde a hora que eu acordo até o horário que eu fui dormir. Esse cronograma ele foi criado no ano passado e eu tentei usar ele no ano passado. Eu vou falar o que eu consegui fazer, o que eu achei melhor mudar. E aí eu coloquei todos os horários, eu coloquei ele desde as 5h30 da manhã até as 11 da noite. Se você quiser, você pode colocar a partir do horário que você acorda até o horário que você estuda, ou você pode colocar o horário que você trabalha também. Se você que decide se você quer colocar coisas fixas ou não. Nesse cronograma que eu fiz, eu decidi colocar o meu horário fixo, que até o ano passado eu cursava terceirão, ou seja, eu tinha o horário fixo de aula, não era um horário que eu ficava mudando. Agora que eu faço só o cursinho, ele é um horário que muda, é um horário que eu mesmo crio, eu mesmo escolho a minha rotina. Então, ele não é mais fixo. Então, os horários fixos eu acho legal você colocar, porque como você não vai mudar, vai ser algo que você sempre vai seguir, é muito mais fácil de você se adaptar a um cronograma colocando eles ali, mas fica a seu critério, a sua escolha. Pode ser que o seu cronograma não seja só para estudos, então não vai ser todo dia que você vai ter tempo para estudar. Então, primeiro, mentalize na sua cabeça os dias que você pode estudar e os horários que você geralmente está livre, que você não faz muita coisa, que você está quietinho em casa ou que você tem um tempinho. Aí você vai e coloca no cronograma esses horários e os dias que você pode estudar. Se você pode estudar todos os dias, se o seu cronograma é focado só para estudos, ótimo, perfeito. Mas ainda assim, lembre-se de colocar tempo livre. Nesse cronograma que eu tô criando aí, eu não coloquei nenhum tempo livre, foi um erro. E eu não consegui seguir esse cronograma por esse motivo.
porque eu achava que eu conseguiria estudar o dia inteiro, sendo que não é assim que funciona. Você precisa de um tempo para o seu cérebro se acalmar, para o seu cérebro pensar em outra coisa que não seja o estudo e depois voltar a estudar, porque senão o seu cérebro vai ficar sobrecarregado e você não vai conseguir prestar atenção igual você conseguiria prestar se tivesse feito uma pausa. Veja o tanto de tempo que você vai estudar. Se você consegue estudar 1 hora fechada, sem fazer pausa, ótimo, vai e faz uma pausa ali de 5, 10 minutinhos. Se você consegue estudar 2 horas, 3 horas, aumenta a sua pausa. Faz uma pausa ali de 20 minutos. E assim vai indo, vai fazendo pausa, vai adotando o método que você acha melhor para se estudar, seu método Pomodoro, seu método que você mesmo criou, e aí você vai e monta a sua rotina baseado nisso. Uma outra coisa interessante de se falar lembre-se, você não consegue passar o dia inteiro só estudando ou só trabalhando, você faz outras coisas no seu dia, você tem que tomar um banho, você tem que comer, você tem que, não sei, se você limpa a casa, tem que deixar um momento ali do seu dia para você fazer a sua tarefa de limpar a casa, você tem que colocar isso também no seu cronograma. Porque você não vai só estudar, você precisa de tempo para fazer coisas que as pessoas fazem, certo? Então deixa ali nesses seus tempos de pausa, veja que dia que você é mais acostumado a ir no mercado ou ir numa farmácia, comece a ver quanto tempo você demora para fazer cada coisa, para daí no seu momento livre você ter uma ideia e não ultrapassar esse tempo. Não adianta nada você colocar 5 minutos de pausa e nesses 5 minutos você decidir e, não sei, pegar uma encomenda no shopping, não tem como. Então, adapte para a sua rotina, adapte para o seu dia a dia e preste atenção em quanto tempo você demora para fazer cada coisa para fazer um cronograma bem eficiente e que você possa seguir. Eu acho muito legal também se você conseguir complementar o seu cronograma. Como assim complementar? Na noite anterior você vai e anota o que de cada matéria você vai estudar. Você vai fazer o seu planejamento. Se você tiver um planner, ótimo. Se você tiver uma agenda, ótimo também. Se você não tiver nada, só tiver um caderno que você não usa mais, pode ser também, não tem problema. Ou até mesmo na agenda do celular, vai lá no bloquinho de notas e coloca o que você vai fazer no outro dia. É sempre legal você ter uma ideia, pelo menos, do que você vai fazer. Talvez você não consiga cumprir ela, mas só pelo fato de você ter uma ideia ali, de você ter se planejado, é muito mais fácil de seguir o seu planejamento. Meu cronograma, eu fiz ele de segunda a sábado. Por quê? Porque sábado eu tinha aula. E eu acho legal, sábado, geralmente, você estudar também, né, para revezar a matéria da semana, mas não ser um estudo tão pesado, né? Você não estudar tantas matérias, você estudar só algumas. E aí, o que você faz no domingo? No domingo você descansa. Se no domingo você vai pra igreja, você vai pra igreja. Se no domingo você tira o dia pra maratonar a série, você maratona a série.
Eu acho muito legal você descansar no domingo, porque senão também você vai sobrecarregar a sua mente, você vai conseguir seguir o seu cronograma por 1, 2 semanas, estudando todos os dias, e depois disso você vai querer desistir. Também preste bem atenção de que talvez você não consiga logo de cara, logo de início, seguir todos os dias que você programou ali, todo o seu cronograma certinho. Então não desista, essa é uma coisa muito importante, é uma coisa que tem que frisar bastante. Não desista, sabe? Cada dia é um dia diferente, vai ter dia que você vai estar super motivado, vai acordar bem, vai conseguir estudar todas as matérias que você programou para o seu dia. Vai ter outro dia que você não vai conseguir. Vai ter dia que você vai pegar e só vai conseguir estudar um pouquinho, bem menos do que você imaginou que fosse conseguir estudar. Mas ainda assim, tente fazer o possível para se estudar todos os dias. É questão de prática, não de motivação. É questão de você pegar e você colocar, olha, eu quero estudar todos os dias, eu quero conseguir seguir certinho o meu cronograma. São metas que você faz e aos pouquinhos você vai cumprindo. Não precisa ser apressado, acelerado, ansioso para seguir todas elas de uma vez, não tem necessidade. Quando for criar o seu cronograma também, preste atenção nas matérias que você mais gosta e nas matérias que você menos gosta. Por quê, Duda? O que isso é relevante? É relevante que assim, coloque as matérias que você menos gosta no começo da semana. Por quê? Porque você vai ter mais energia, você vai ter a energia que você ganhou no domingo, que foi quando você ficou sem estudar. E aí você já começa lá segunda-feira, vamos supor. Segunda-feira eu não gosto de estudar biologia, então eu vou pôr biologia para estudar já na segunda-feira, que aí eu já consigo matar a biologia ali logo de cara. Terça-feira, a matéria que eu menos gosto é redação. Não sou tão fácil de escrever redação. Então, é só exemplos, tá, gente? Então, você vai e coloca ali, terça-feira, fazer redação. Óbvio, não é uma matéria por dia só. Se você conseguir, né, estudar mais de uma, vai ser bom. Se você trabalha, não consegue, ou ainda está no ensino médio, aí tudo bem, não tem problema. Mas se você tá igual eu, só sendo um vestibulando, uma vestibulanda, é legal você, né, estudar mais de uma matéria por dia, se você tiver tempo. Então vai estudar biologia, não estuda assim 3 horas biologia, estuda 1 hora e meia biologia, pausa, vai estudar uma matéria que você gosta, depois volta e estuda biologia. Um erro que as pessoas fazem quando estão criando seu cronograma pela primeira vez é passar ele já a caneta. Você não sabe o que vai dar certo pra você à primeira instância, você tem que testar antes. Então, quando for montar o seu cronograma, não passe já tudo a caneta, as matérias a caneta, o que você vai fazer a caneta. Vai testando, veja o que você vai conseguir fazer sempre, o que você acha legal de mudar, onde você acha legal colocar mais uma pausa. Então, escreva ele a lápis primeiro, vai mudando, vai apagando, revisando, escrevendo de novo, pra depois, quando você vê que tá tudo bonitinho, tudo organizadinho, aí você passa ele a caneta, porque você teve certeza de que você seguiu aquele cronograma e que você conseguiu fazer tudo que estava determinado nele ali. Se você está criando esse cronograma quando você ainda está no ensino médio, ou no ensino fundamental, ou na faculdade, lembre-se, você tem prova. Ou seja, ela era legal que no meu ensino médio eu tinha os dias de prova. No meu primeiro ano do ensino médio, a gente tinha uma semana inteira de provas. Então eu não seguia o cronograma. Por quê? Porque eu passava os dias anteriores à prova estudando e revisando o conteúdo. Mas, no meu terceiro ano, porque segundo foi o ano da pandemia, não tive aula, no meu terceiro ano, as provas nossas eram online. E como eu já estava estudando todos os dias, eu não revisava antes da prova, eu só ia fazer a prova. Mas, se você gosta sempre de revisar o conteúdo, se você não tem certeza se sabe ele de verdade, lembre-se que você vai precisar estudar para sua prova. Então, se você tem um dia fixo de prova, vamos supor, sua prova é toda terça-feira, então segunda-feira você não precisa seguir o cronograma, você vai tentar seguir uma parte do cronograma, a outra parte você vai passar revisando o conteúdo. Uma coisa legal que faz você aprender bastante, dando outra dica aqui já, sem envolver o cronograma, que para estudar para sua prova, é legal você fazer exercícios. Por quê? Porque na prova você vai fazer exercícios. Então não faça resumo, resumo eu acho eficiente você fazer quando você está estudando só, mas para estudar para a prova mesmo, dias anteriores à prova, eu fiz isso até no Enem, eu estudei por conteúdos. Fazendo exercícios, via lá, conteúdo, Guerra Fria, pesquisava na internet exercícios sobre Guerra Fria, respondia ali alguns exercícios, via o que eu acertei mais, o que eu errei mais,
E aí eu ia e via os que eu errava e ia revisar o que eu errei. Obviamente, você não vai estudar todos os dias a mesma matéria. E também vai ter dias que você vai estudar mais uma matéria, menos outra. O que eu aconselho você a fazer? Se você é vestibulando ou você está na faculdade, você vê lá a matéria que mais você tem dificuldade, você vai focar mais nela. A que você sente que você tem mais facilidade, a grade que você acha que é mais tranquila para você, você determina um tempo menor de aulas. Vamos supor, eu quero fazer medicina, não é uma suposição só, né? É o meu exemplo de verdade. Quero fazer medicina. O que eu vou fazer então? Eu vou focar mais em biologia e química. Por quê? Porque elas valem mais quando eu for fazer a minha prova do que as outras matérias. Mas também, vamos supor, matemática. Eu tenho dificuldade em matemática, então o que eu vou fazer? Vou estudar também uma quantidade de aulas legal de matemática, então você tem que ter isso em mente. Vamos supor, na minha semana eu vou ter 5 aulas de biologia, 5 aulas de química e 3 de matemática. As outras eu posso ter sociologia, uma aula, filosofia, eu posso ter uma aula também. Como eu tenho muita afinidade com filosofia, o que eu faço? Eu vou estudar ela uma semana sim, uma semana não. Vou fazer a mesma coisa com sociologia, uma semana sim, uma semana não. História, vou focar mais em exercícios. Geografia, vou fazer mais resumos. Você tem que ter em mente também como que você estuda para cada matéria, o que é mais eficiente para você. Eu não posso chegar falando para você que você tem que estudar de um jeito, tipo, matemática você estuda só por exercício, biologia você estuda só por resumo. Você tem que ver o que é legal para você. Você tem que saber, olha, eu aprendo mais escrevendo, eu aprendo mais escutando, eu aprendo mais fazendo. Então, isso também vai influenciar no seu cronograma. Isso vai influenciar o tempo que você estuda cada matéria. Uma dúvida das pessoas também ai Duda, Madu, eu coloquei hoje para eu estudar só a função. E eu já terminei de estudar a função e ainda tá o tempo rolando de matemática. O que eu faço? Bom, se você já terminou, não precisa mais estudar aquilo. Se você quiser revisar, fazer um exercício, dá para você fazer. Se você quiser ter aquele tempo livre, pode ter livre também. É sempre legal você deixar um tempo que você acha que você vai conseguir seguir certinho. Então você tem que ser bem realista. Não adianta você falar, olha, eu vou estudar 10 matérias por dia e eu vou estudar de manhã até de noite e não vou ter tempo livre e eu vou seguir tudo certinho e tal. Não, você tem que ser realista. Eu vou conseguir seguir, eu vou conseguir estudar esse tanto de matéria. Sempre também tem que deixar um tempinho a mais, vamos supor. 1h30 você deixou para estudar sociologia. E aí você sabe que você não vai usar todo esse tempo para estudar sociologia, que o conteúdo que você determinou para esse dia, ele é curtinho, não vai gastar todo esse tempo. Então, deixe sempre um tempo a mais, para daí caso aconteça, algum imprevisto, você precisar ir para algum lugar, você gastar mais tempo estudando outra matéria, você não se embolar no seu cronograma. O meu cronograma, como vocês podem ver aí, eu dividi ele em 7 colunas. Deixa eu contar aqui, calma aí. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos para cada coluna. Lembre, você tem que ver qual o tamanho do seu retângulo, para você ter uma ideia de quanto quadradinho você vai deixar, para ficar bem proporcional. E uma dessas colunas é os horários, você tem que colocar os horários ali para ficar bem certinho, não ficar uma bagunça, o seu cronograma. Eu fiz só de segunda a sábado, como eu falei, domingo eu deixo o dia livre, eu escolho o que eu faço no domingo, não planejo. Mesmo tendo alguma coisa fixa, eu não planejo. E aí, eu gosto sempre de usar bastante cor, bastante marca-texto. Já falei num vídeo aqui, falei inclusive no primeiro vídeo do canal, o vídeo lá de como estudar matemática, que o nosso cérebro gosta de cores, entendeu? Então você coloca a cor. Ah, mas eu não gosto de muito colorido. Não precisa fazer muito colorido, então coloca com cores mais fechadas. Não tem canetinha preta, então você vai e faz pinta ali com lápis de cor preto mesmo. Coloca cores mais frias. Não precisa deixar tudo bem colorido, bem quente, bem alegre. Você que escolhe, mas coloque cores. As cores ali, ó, eu dividi uma cor para cada coisa. A cor da A fiz rosinha, o café eu fiz com marca-texto um rosa um pouquinho mais escuro, como se fosse um rosa misturado com roxo. Aula, deixei amarelo, chamar bem atenção. Depois almoço, coloquei ali meio que um laranjinha. Coloque as cores. Você vai pegar e vai fazer dança, então você coloca uma cor para cada dia da semana só para dança.
Matérias, todas as matérias em geral. Você pode colocar uma cor só ou você pode dividir, dar uma cor para cada matéria. Você escolhe, tá? Mas sempre tenta deixar o mais coloridinho possível, o mais chamativo possível para chamar a atenção do seu cérebro. No final ali, eu fui, grudei ele ali na minha parede, aqui no meu quarto mesmo, do lado do computador, que é um lugar que eu sento, tô ali todo dia. Por quê? Pra eu olhar sempre pra ele, né? Se você quiser tirar cópia, deixar na geladeira, deixar no espelho do banheiro, deixar, né, no escritório, ou levar com você por aí, né? Deixar ele dentro de uma agenda, dentro do seu caderno, pode ser também, mas eu preferi colocar ele na minha parede. Então, deixa ele num lugar de destaque, que você olhe pra ele. E eu também passei esse mesmo cronograma, eu lembro que eu tinha passado ele pra um caderno, porque sempre que eu tava na escola, eu já tava vendo, né, vamos supor, eu tô falando muito vamos supor, né, meu Deus. Tipo, quando eu me atrasava pra voltar pra casa, geralmente eu voltava 1 hora da tarde, mas às vezes eu voltava 1h15, 1h30, aí eu via o que daria tempo de eu fazer, o que eu teria que mudar, quanto tempo a menos, né, eu teria pra almoçar. Então eu sempre andava com ele. E foi isso o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Se precisarem de alguma coisa, gente, meu Instagram tá aqui embaixo, é só mandar mensagem pra mim, eu sempre respondo. Ou escrever mesmo aqui nos comentários, eu também sempre tô de olho respondendo. Então, pro que precisar, é só avisar. Não desistam, sigam, tenham sempre em mente o foco, o porquê vocês estão criando esse cronograma, aonde você quer chegar com ele. E com certeza vai te ajudar muito, porque isso faz parte da organização da sua vida, né? Você vai ser uma pessoa mais organizada. Então, espero ter ajudado. Se você gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal. E é isso, um beijão, tchau, tchau!